que você tá fazendo nada. Mano, tem que produzir alguma coisa. Eu vou falar pra você. Cara, eu tava ali sentado, pensando, e eu vi que eu estava produzindo outras coisas, certo? E deixando o que eu deveria realmente produzir de lado. E às vezes não é realmente o que eu deveria, é algo que vai me ajudar. E mano, toda vez quando acontece algo na minha vida, eu paro de produzir. Um exemplo. Aconteceu um fato comigo que eu comecei a refletir nisso. Eu estava trampando, certo? E aconteceu que, mano, eu fiz um trampo, certo? Eu não vou colocar nomes aqui e tal, pra não quero atingir ninguém. Quero só mostrar o que aconteceu comigo. E eu fiz esse trampo. Aí o que acontece? Eu fui lá, fiz o trampo pra mulher. Pô, a mulher me agradeceu, falou assim, pô, da hora, muito obrigado. Só que eu chamei outro cara, o outro cara não quis fazer. Você sabe por quê, Will, que ele não quis fazer? Aí eu falei, tem vários motivos. O primeiro motivo é porque ele não quis. O segundo motivo, provavelmente, sei lá, ele não queria fazer por algo pessoal dele, que ele mesmo ali não queria fazer. Aí ela perguntou pra mim, mas por que você fez, Will? Cara, eu fiz porque assim, primeiro, eu estava perto, eu vim aqui, vi que estava fácil acesso e ia ser rápido. Mas normalmente eu não costumo também pegar esse serviço. Ok? Ah, ok, Will. Tudo bem, pelo menos eu sei o motivo por que muitas pessoas não querem fazer esse serviço. Falei, ok, agora você está ciente. Beleza. Aí eu peguei, tô indo embora, ela falou, ó, Will, vou te dar essa bonificação aqui pra você, tá bom? Porque eu entendo que você quis me ajudar. Falei, não, tudo bem, sem problema nenhum. Muito obrigado, Deus te abençoe. Fui embora. Cheguei, né, mano? Falei, né, mano, a situação e pá, pra um parceiro, certo? Que eu acho que vocês vão entender porque eu acho que não é um, entre parênteses, parceiro. Cheguei e falei pra esse cara, pô, mano, aconteceu isso, tudo o que aconteceu com a mulher. Aí sabe o que ele fez? É mesmo? Pô, da hora. Aí o que acontece? Eu fui fazer outro serviço. Aí, mano, quando eu voltei, sei lá, 20 minutos depois, esse parceiro, né, que diz ser o parceiro, que eu considero como parceiro, falou lá pro outro cara que tinha feito serviço para aquela mulher, certo? E eu não sei por que ele falou isso. E tipo assim, e eu não tava nem caçando o cara. E eu, mano, tipo, nem aí, fi. Entendeu? Eu não tava lá cobrando o cara, não. Não, simplesmente foi uma conversa normal, que, tipo, do dia a dia tal. Mano, esse cara, você acredita que esse cara foi lá e falou pro outro cara? Ele não sei como que ele achou esse cara, falou pro outro cara. Aí ele chegou pra mim e falou assim: aí eu achei o cara lá que não quis fazer o serviço pra mulher. Eu falei, é mesmo? Você achou o cara? É, mano. Aí, tipo, eu na mente, mas desde quando eu tava procurando esse cara? Tá ligado? Eu não tava procurando esse cara, tá nem aí pra esse cara. Vai lá falar com ele. Eu falei, eu falar com ele? Eu falei, tá bom, irmão. Aí, né, mano, cheguei assim, pá. Aí eu falei, mano, é você que foi lá fazer o serviço lá pra mim, Natal? Aí ele chegou, foi eu sim, mano. E já chegou, tipo, já falando um monte, tá ligado? Ah, que eu não sei o que, eu não vou fazer o serviço pra aquela mulher, porque é errado o que ela faz com a gente, que não sei o que. Eu falei, não, tudo bem, irmão, mas eu não tô falando que você tá errado ou você tá certo. Tô nem aí. Você é você, você faz da forma que você quer. Eu sou eu. Eu faço da forma e trabalho da forma que eu quiser, tá ligado? Não, mas. Sabe? Aí, tipo, ele já pegou já um bagulho já de militância. Que não sei o que não pode fazer isso, porque senão isso acaba com. Com. Como que eu vou explicar? A classe, que não sei o que papapá. Eu falei, irmão, em nenhum momento alguém falou aqui que você tá errado. Você tá certo. Eu tava nem procurando a pessoa que não fez o serviço. Entendeu? Não, já começou a alterar, já começou a gritar e tal. E eu
Fiquei quieto, irmão. Já vi que ele já tava alterado. Tipo, tava fora do normal, tá ligado? Aí, eu peguei, fiquei quieto, irmão. Falei mais nada. Aí deixei ele lá se exaltar, né, mano? Ficar gritando. Porque assim, irmão, eu vou explicar uma coisa. Se a gente também se exalta e começa a falar um monte pro cara, eu me conhecendo, já ia dar ruim. Porque eu ia também exaltar, eu já ia achar que o cara já tá gritando comigo, já ia já jogar já as verdades pra ele e tal. Porque assim, ele, queira ou não, queria dar um tipo de golpe na mina, entendeu? Só que eu, mais ligeiro, entendeu? Já identifiquei isso. Então, assim, nesse âmbito que eu trabalho, a gente já identifica o cara que usa, certo? Uma situação, certo? Para justificar o golpe dele, entendeu? Então, o que ele fez, ele já queria dar o golpe na mina, entendeu? Só que assim, só que aí a mina não sabe, né, por que ele não quis ir lá e pá, essas coisas. Mas só que eu também, eu sei porque ele não quis ir lá. E, e o que acontece, família? Ele ficou alterado, mano. Aí quando o cara já ficou alterado, você já vê que o cara tá escondendo alguma coisa. Ele vem com uma verdade pra mascarar o golpe que ele quis dar, entendeu? Então, resumindo, no final, ele quis dar uma de militante, certo? E depois, né, quis colocar eu, certo, na cova dos leão, se pode dizer assim, e falar que eu sou, me pegou como exemplo, tá ligado? Mas assim, mas o golpista era ele. Beleza, fiquei quieto, falei, não, irmão. No final ele se acalmou, solteirou, já viu outro mano já falando outro tipo de assunto. Beleza. Passou, acho que 20 minutos depois, esse mano, certo, que ficou alterado, ele voltou e aconteceu uma outra situação, certo, lá, que ele ia pegar um outro trampo, só que aí ele ia fazer, certo, ia querer, tipo, meio que dar o golpe, eu tô falando assim, certo, pra, tipo, ele ia querer meter outro golpe e ele assumiu isso na minha frente e na frente do outro mano, que ele ia fazer um esquema, ia fazer um esquema e fazer esse esquema aí dar certo. Então, quer dizer, o golpista, certo, ele não consegue disfarçar. Ele pode, mano, te engrupir, querer usar situações, tipo assim, a favor dele, que, tipo, tem respaldo pros caras que trabalham certo, mas o golpista é golpista, e isso já tá no hábito dele. Então, se ele vai dar o golpe a alguém, vai querer roubar alguém, agir de má fé, ele não vai fazer só uma vez. Ele vai fazer 2, 3 vezes. E ele vai mostrar isso para as pessoas, certo? Sem ele perceber, porque já tá nele, certo? E quem é esperto, quem entende e já sabe a maldade, ele vai identificar e vai falar assim, ó, cara, esse cara é um golpista, tá ligado? Caiu em contradição. Então, assim, e esse cara, ele já tava meio que caindo na minha, como que eu vou explicar pra você? Na minha análise que eu tenho de, digamos, parceiros. Então, será que esse cara mesmo, dá pra confiar nesse cara? E tal, e essas coisas. E ele realmente não passou. Então, assim, família, e essas coisas faz a gente parar de produzir, certo? Que eu comecei o início do vídeo e falo, mano, por que a gente tem que produzir? Porque a gente não pode ficar parado sem fazer nada. Cara, isso, tipo, começou a me bloquear também. Que eu fiquei pensando, pô, mano, pra que o maluco fez isso, tá ligado? Sem necessidade. Aí você já começa a entrar numas neuras, fala, mano, quer saber, eu não vou fazer mais isso não. Eu não vou mais ficar produzindo não vou ficar mais fazendo essas coisas. E tal, vou parar, velho. Tá ligado? Aí, mano, você começa a entrar nessas neuras. Só que aí eu começo a falar, mano, do nada minha mente fala, mano, por que você tá pensando nessas coisas, mano? Que tá mandando você parar por causa desse mentiroso, por causa desse golpista? Quantas pessoas estão parando por causa desse golpista? Certo? Ou então algum outro tipo de situação,
certo? Que aconteceu na sua vida. Então tem muita gente querendo parar, tá ligado? E aí que eu falo pra vocês, família. Não para, continua produzindo, certo? Que o golpista um dia, ele vai se ferrar, entendeu? Não adianta. A gente, muitas vezes, fica bloqueado, não quer sair, pensando naquilo, fica triste, certo? E assim, e eu falando, né, mano, até mesmo com uma outra pessoa, pá. Aí eu falei pra essa pessoa, mano, será que eu errei, velho? Será que eu errei, mano? Será que eu fiz alguma merda? Aí eu falei pra pessoa, mano, eu acho que eu errei por ter falado a situação, certo? Eu podia ter ficado quieto. Will, analisando, foi a primeira burrada que eu fiz. Só que aí o parceiro falou, mano, a burrada não foi você, Will. Porque, mano, isso é dia a dia, cara. Isso aí é que a gente troca ideia normal, tá ligado? Quem errou foi o primeiro cara que você falou. Porque esse cara foi caçar esse outro cara. Mano, alguma coisa tá errada, ele não vai com a sua cara, tio. Esse cara quer ver a sua maldade, não tem lógica. A mesma coisa, eu tô aqui, você me fala essa situação, pra que eu vou ficar caçando um cara que não quis fazer o trampo pra mina? Entendeu? Aí eu pensei, refleti, eu falei, mano, você tem razão, irmão. Então, assim, quem começou essa parada foi o primeiro cara que eu falei sobre a situação, certo? Do serviço da mulher que não foi feito. Aí eu falei, pode crer, mano. E eu não tava caçando ninguém, tá ligado? Não queria saber de nada, só foi um comentário. Aí, família, tem duas reflexões aqui, certo? Pra vocês. Toma cuidado com quem que vocês falam, tá ligado? Toma cuidado, mano. Por mais, ó, que nem eu achei que era um comentário normal. Troquei uma ideia normal com o cara, mas não foi. Não foi, definitivamente não foi. Esse cara foi lá, mano, eu não sei, mano. Ele quis caçar um cara que não fez um serviço pra mina. Ele achou o cara, falou, provavelmente falou de mim, mal de mim pro cara, que eu tava falando mal do cara, certo? E eu nem queria falar mal do cara, nada, não queria nem caçar, só foi um comentário, velho. Tá ligado? Tipo, nem sabia que era o cara. E foi lá e o cara veio, mano, e começou toda essa discussão. Tá ligado? Sem necessidade. Eu não entendi nada. Mas, beleza. Catei. Comecei a refletir, né? Eu saí. Como o cara tava alterado, eu meio que saí errado, né, mano? Assim. O cara me colocou, como o golpista me colocou. Tipo, como o errado, né, mano? Mas aí isso justificou depois. Quando ele chegou. Aí realmente eu falei, mano, esse cara é um. Entendeu? Golpista, mano. Esse cara dá o golpe. E por quê? Como eu identifiquei? Porque ele chegou fazendo o mesmo ato no meio de nós. Isso porque ele tinha acabado de falar, se justificar. E depois ele vai e, mano, ele. Como é que fala? Ele, mano, caiu nas próprias palavras dele, na mentira dele, certo? Queria dar outro golpe. Foi isso, família. Certo? Então, assim, por causa dessas coisas, a gente fala, mano, não vou fazer mais isso não vou produzir mais, não vou mais continuar com esse trabalho e tal, porque, mano, não dá certo pra mim. Cara, continua produzindo, mas aquilo, analisa bem quem as pessoas que você conversa, fala, com quem que você fala os seus problemas do seu trabalho, seu dia a dia, pessoal. Cara, que nem hoje a gente tá vivendo um mundo que a gente sai pra rua e tá muito difícil de conseguir amigos e acreditar nas pessoas. E cada vez que passa, hoje eu tô com 36 anos, tá muito mais difícil de eu confiar numa pessoa, certo? Como você vai confiar numa pessoa? Mano, nessa situação que eu acabei de mostrar pra vocês, certo? Muito obrigado por você estar assistindo até aqui, se inscreva no canal, certo? E é nóis, até mais.